Olá, seja bem-vindo ao Projeto Integrador. Hoje nós estamos reunidos aqui para um debate muito importante e que com certeza vai acrescentar muito na vida de você, nosso aluno de Teologia EAD da Unifil. E eu tenho certeza que hoje você vai aprender muito com esse debate, com uma conversa que nós vamos ter aqui. Porque temos junto conosco, aqui nesse programa, pessoas muito importantes, especiais e que com certeza tem algo especial e importante para ministrar sobre a sua vida. Contamos hoje com a presença do professor Leandro, formado, graduado em Teologia e História, doutor em História também, professor Sérgio, que é graduado em Teologia e doutor em Educação, e à minha esquerda, professor Silas, também graduado em Teologia e doutor em Teologia. E para aquecer aqui os motores, para aquecer o nosso debate, a nossa conversa, eu quero lançar para esse momento de discussão, de debate aqui, uma pergunta muito interessante para todos nós, onde nós vamos ter a participação de todos os nossos convidados. O cristianismo é uma religião velha? Professor Leandro. Essa não é uma pergunta de simples resposta, até porque se eu for pensar no tempo, na existência do cristianismo a partir da existência histórica de Jesus Cristo, ela já faz tempo, mais de 2000 anos. Poderiam pensar, bom, então o cristianismo é velho. Bom, se eu pensar na história da humanidade como um todo, talvez não. Talvez o cristianismo ocupe um espaço na história recente. Mas eu penso que não é por aí que tem que ser a discussão. Eu penso que o cristianismo é uma religião contemporânea. Ela deve ser entendida no momento em que nós estamos. A gente tem que pensar o cristianismo a partir das nossas demandas, a partir das nossas necessidades, sempre baseado na Bíblia, claro, sempre baseado nos evangelhos, mas qual que é o papel desse cristianismo no mundo em que nós vivemos? Qual que é a relevância do cristianismo para a nossa sociedade? Eu acho que a pergunta e a resposta devem seguir por essa linha. O cristianismo como uma religião, se é uma religião velha ou não, talvez... Professor Silas, o senhor poderia acrescentar algumas coisas, principalmente no aspecto da mensagem do cristianismo. O que faz uma religião ser velha ou atual? Eu vou citar um filósofo, Kierkegaard disse o seguinte, que Jesus Cristo é o mais contemporâneo de todos os nossos contemporâneos. Eu vou dizer ainda o que eu penso teologicamente, O cristianismo... Jesus Cristo, porque o cristianismo é Cristo. E Cristo, ele é mais contemporâneo do que nós mesmos. Um teólogo chamado Barth diz que a Bíblia é mais atual do que o jornal de amanhã. Então isso mostra o fato que o professor Leandro coloca, que é a contemporaneidade do cristianismo. Eu vou dizer sério, o cristianismo não apenas é jovem, mas rejuvenesce. Palavra bacana, professor Sérgio. O que o senhor acha dessa conversa, dessas colocações aqui? O que o senhor acrescentaria diante de uma questão que não é fácil, como dito pelo professor Leandro, na verdade é uma questão bastante complexa, mas o que o senhor acrescentaria diante do que já foi colocado aqui? Cristianismo enquanto fato histórico e cristianismo enquanto mensagem, como já foi apresentado aqui pelos nossos colegas. O que o senhor acrescentaria para nós? Pois é, eu acho que tem muita coisa para acrescentar, mas o que eles disseram aqui já nos dá uma direção, na verdade, o evangelho é muito dinâmico. E hoje, nos dias de hoje, ele é muito usado, muito visto, pena que, às vezes, de forma distorcida por alguns segmentos. A verdade é que o evangelho nos ensina, ele nos tem dado direção. Além de tudo, e quando eu digo que essa inversão, às vezes nessa contradição do uso da leitura do Evangelho, é que às vezes quem é de fora da igreja aproveita a mensagem do Evangelho e utiliza, por exemplo, já puxando aqui para o meu lado da liderança, nós vamos encontrar empresas se utilizando da mensagem, e às vezes a própria igreja vai lá fora e traz para dentro aquilo que as empresas, por exemplo, têm utilizado como modelo de liderança, olhando para Jesus como modelo de liderança. Então veja que é extremamente dinâmico e atual, E eu acho que isso vai continuar sendo. Obrigado, professor.
Hoje nós estamos aqui para discutirmos, para conversarmos sobre algumas questões muito importantes que relacionam 3 disciplinas. O propósito de estarmos lançando essa questão por primeiro e abrindo a nossa discussão tem por objetivo sincronizar, e a ideia do projeto integrador é justamente essa, de sincronizar os conteúdos em que nós aprendemos nas disciplinas e como essas disciplinas somadas podem ajudar você, nosso aluno de teologia, a ter condições de assimilar melhor como é que esse mosaico de disciplinas se forma e ajuda você nas suas atividades, no seu ministério e na sua formação. Hoje nós temos aqui a discussão e a junção de 3 disciplinas. São elas: Introdução ao Novo Testamento, História do Cristianismo 1 e Liderança Cristã. Aproveitando isso que nós acabamos de dizer e definir, eu gostaria de fazer uma pergunta ao professor Leandro. Professor Leandro, pensando no cristianismo enquanto esse evento histórico, eu gostaria que o senhor compartilhasse um pouco com os nossos alunos sobre o cristianismo vivenciado desde os primórdios da igreja até a época da Reforma, chegando até a época da Reforma. Quais são os pontos que o senhor levantaria e acrescentaria ao conhecimento dos nossos alunos que estão nos assistindo agora? Bom, o primeiro ponto que eu acho que é importante a gente chamar a atenção quando a gente vai falar da igreja primitiva, dos primórdios do cristianismo, é o fato de que Jesus Cristo ele existiu junto com seus discípulos. Tá? E aí eu vou pedir licença para uma leitura, né, rapidamente aqui, onde fica determinado isso. Né? Em João 1 está escrito assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Depois, lá no 10, fala: o Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Ou seja, Jesus Cristo viveu, né, entre nós, era Deus e era homem, né, conviveu com os seres humanos num determinado contexto, num determinado período histórico. E é um período marcado por intensos conflitos. Né? Eu tenho que imaginar que esse momento em que Jesus Cristo veio ao mundo era um momento de redefinição de uma identidade judaica, por exemplo, né? Uma ansiedade, uma espera por um Messias Salvador. Era um momento de expansão do Império Romano. E essa expansão do Império Romano é importante porque foi justamente com a expansão do Império é que o cristianismo começou a se disseminar pelo mundo. Nós, na América, recebemos o cristianismo por meio, né, do cristianismo europeu, que só foi possível graças à expansão do Império Romano, né, e os conflitos com as grandes religiões que existiam na Idade Média. Né, a gente deve entender que essa ideia de conflitos, de perseguição, ela se estendeu e ela existe até hoje. Né? Hoje podemos dizer que o cristianismo é a religião mais perseguida do mundo, continua sendo, né, em pleno século XXI. Então, Jesus Cristo viveu entre nós. Os seus discípulos viveram junto com nós, viveram entre nós, num contexto de conflito de perseguição, num contexto de expansão de uma determinada civilização e de redefinição de uma determinada identidade. E eu penso que são elementos que não são muito diferentes daquilo que nós vivemos hoje. Né? Um outro elemento importante é o chamado. Né? O cristianismo é uma religião do chamado. Nós somos chamados, então os primeiros apóstolos foram chamados, né, e aceitaram seguir a Jesus. E esse é um elemento presente ainda nos dias de hoje. Né? Nós somos chamados a seguir, somos chamados para vivenciar esse conflito, somos chamados para vivenciar esses enfrentamentos todos em nome de Jesus. Né? E esse é um marco que está presente na história do cristianismo. Você citou a Reforma, né? Justamente um momento de conflito, de redefinição, de uma nova identidade, o que significa ser cristão, né? Com bases filosóficas que estão entrando em conflito. E em uma sociedade, se eu pensar a Reforma e a Contra-Reforma ali no século XV e XVI, está se redefinindo também. A própria concepção de Estado interfere, o próprio encontro de um novo mundo, né? Chegar na América, encontrando pessoas até então desconhecidas, como que isso se enquadra dentro de um imaginário, dentro de um entendimento do homem daquele período. Né? Tudo isso tem que ser revisto, tem que ser repensado. Né? Um olhar diferente sobre o mundo, né? e um conflito que permeia também esse entendimento. E para fechar, uma ideia que se coloca também nesse período que permanece até hoje é uma busca de uma unidade em meio a uma grande diversidade. Né? Então, o cristianismo ele parte da ideia de uma unidade.
unidade em Cristo, mas em uma sociedade que era marcada pela diversidade desde os primórdios do cristianismo. Né? Se eu olhar, buscar referências no Evangelho ou no Novo Testamento, eu tenho ali pelo menos 3 grandes grupos que estão se apresentando. Né? Os judeus, os gregos, os romanos. E se eu olhar para a Idade Média, os conflitos que vão se apresentar, os grupos que vão começar a ser integrados, na época da Reforma, América, índios, né? Como que tudo isso se integra, como que essa diversidade toda se integra. Tá? Ela vai se integrar a partir de uma unidade. Então, a diversidade está sendo entendida a partir de uma unidade. E um entendimento de uma diversidade que, na verdade, eu não abro mão dessa unidade e dos princípios que estão pautados nessa unidade. E os princípios são bíblicos. Né? Os princípios vêm do Evangelho. Então, eu acredito que esses elementos que permeiam, né, essa igreja primitiva, Idade Média, ainda permanecem em sua essência até os dias de hoje. E, em especial, a ideia da igreja primitiva, a ideia de comunidade, a igreja comunitária. Então, quando você pega lá os primeiros relatos da igreja, né, em Atos, você enxerga uma igreja que se preocupa com o outro, que se preocupa com as pessoas, que se preocupa com quem está em dificuldade. Então, uma igreja que, ao mesmo tempo que está se pensando universal, vamos levar a fé, vamos levar a palavra de Deus para todos os povos, eu não abro mão de quem está próximo, de quem está ao meu lado, da minha comunidade. Tá? Então, são elementos do cristianismo que marcam essa igreja que se constitui, né, a igreja primitiva, mas que está presente ainda nos dias de hoje. E quando o professor Leandro fala de diversidade, eu acho que esse é um assunto bastante presente, né? Nós estamos discutindo, hoje o mundo todo está, né? Se discute essa questão da diversidade, e é preciso que a igreja também discuta isso, né? Que enquanto alunos e estudantes, né, nós participemos desses debates com relação à diversidade, né? Porque ouvir falar e não procurar entender como se dá isso, a igreja acaba ficando fora, né? Mas as pessoas que estão aí, a cultura né? E essa cultura acaba entrando para a igreja, para dentro da igreja, sem que haja uma discussão dentro da igreja, né? Um esclarecimento, um debate que todos possam participar. Na verdade, por mais que a igreja queira não participar, ela é parte, porque ela é uma igreja, é a igreja de Cristo presente no mundo. Uma das coisas, professor Leandro, que é levantado, na verdade, pensar sobre a história da igreja, ainda que seja num determinado período bem demarcado, como nós pedimos até para o senhor estar trazendo esse relato para nós, é muito difícil, mas uma característica muito interessante, e aí eu acho que a gente pode buscar um pouco mais na própria história do Novo Testamento, professor Silas, é a presença, 2 coisas eu diria, a presença de Deus na história, porque nós temos, biblicamente falando, a ideia de um Deus que age na história, Deus está presente na história, Ele se comunica com essa história, com a realidade presente naquele momento, e Ele intervém nessa história, fazendo seus grandes movimentos. E o senhor estava falando do cristianismo nos seus primórdios, e a gente começa, e foi muito bem lembrado, a perceber várias questões se levantando e vários elementos se alinhando para que tudo acontecesse. E aí eu passo a palavra para o professor Silas, até para ele trazer um pouquinho para nós sobre essa realidade neotestamentária em que coloca Cristo no momento exato em que se alinha vários fatores, e o Cristo que é na verdade a suma do Evangelho, a manifestação plena desse Evangelho de Deus no mundo, acontece. Jesus nasce quando há um alinhamento de vários fatores e ele vem como resposta de Deus ao mundo. E o Novo Testamento fala sobre isso, não fala, professor? Correto. Então, o Novo Testamento, basicamente, é um livro da história de Deus na história dos seres humanos. Então, o que você tem no Novo Testamento, a revelação de Deus em Cristo, é uma invasão de Deus na história. É a única boa invasão, viu, Leandro? Interessante pensar isso, né? Até sociologicamente. É a única boa invasão na história. É a invasão de Deus, a invasão de Cristo, a invasão do Novo Testamento. É legal porque a gente faz essa integração da sociologia, da educação, da história,
e da própria teologia. Quer dizer, é uma invasão divina. E é muito interessante quando você trabalha a ideia do Novo Testamento, porque o Novo Testamento acontece em momentos históricos específicos. Então, existe uma caracterização econômica, há uma caracterização sociológica da época, há uma realidade antropológica naquela época, há uma filosofia na época e há uma religiosidade na época. E no meio disso é muito concreto. Jesus vem num tempo histórico específico, tem um endereço histórico. E essa realidade do Novo Testamento nasce nisso. Então, todo o Novo Testamento, tanto que você trabalha os evangelhos, quanto as cartas, os livros históricos, tanto que já tem os livros históricos na própria Novo Testamento, e você tem os historiadores dentro do Novo Testamento, que é o caso de Lucas, que é o grande historiador, que escreve 2 volumes, né, Lucas e Atos. E mesmo toda a história que você tem das cartas paulinas são pontuadas com endereços. É muito mais uma realidade histórica do que conceitual. Tem o conceitual, mas isso acontece em lugares concretos, em igrejas concretas, em cidades concretas, com problemas concretos e com soluções que vêm da revelação. Então não dá para estudar as Escrituras sem essa validação realmente da história do cristianismo primitivo, né? Então as grandes verdades de Deus são verdades que se estabelecem na concretude da vida para a transformação. Professor, eu até gostaria de pedir que o senhor falasse um pouquinho sobre esse movimento, talvez sobre esse movimento do apóstolo Paulo, enquanto movimento sociológico, enquanto movimento missionário, dentro desse contexto. O senhor estava falando sobre a boa invasão de Deus na história, né? E o que Paulo faz é esse movimento dentro da sua perspectiva, do seu chamado, professor Leandro, chamado de Deus, ele vai interagir dentro do seu momento histórico através do movimento missionário. E ele faz dentro disso. O senhor podia estar trazendo para nós um pouco... É interessante, porque realmente Paulo é um missiólogo, né? Ele é um missiólogo pastoral teológico, né? Ele consegue juntar tudo isso, mas em primeiro lugar ele é um homem de missão, e na missão ele vai na realidade onde ela existe, tanto que ele trabalha com uma linguagem, a linguagem que ele trabalha, a sua teologia, é uma linguagem que tem a ver com a ideologia e com a história da época. Quer dizer, ele consegue pegar, ele chega em Atenas, vamos pegar um exemplo, é um case aí, né? A gente falou que a gente usa algum case é Paulo. Paulo é um case de história e Novo Testamento. Ele chega em Atenas e ele fala de filosofia. Ele fala tanto de filosofia, o cara entende tanto de filosofia, é isso que os alunos têm que compreender, como é importante o conhecimento. Que eles acham que ele é um filho de Júpiter, esse cara não existe. Agora você vê alguém, um judeu, impressionar grego em Atenas, temos que dizer que o sujeito não era fraco, intelectualmente, porque é o lugar mais difícil. É como se fosse hoje em Harvard dar aula para os doutores em Harvard, o cara fala, de onde surgiu isso? Né? No assunto que eles são os mais especialistas do mundo. Então isso é um negócio fantástico você pensar em Paulo. Isso mostra o caráter histórico, né? E o caráter de que a teologia do Novo Testamento é uma teologia que dialoga com a cultura, dialoga com a própria ciência da época. E você vê depois isso, outro exemplo de Paulo, ele está em Corinto, ele começa a falar de esportes. Em Atenas ele fala dos grandes filósofos. Uma mensagem extremamente contextualizada. Mas em Corinto ele vai falar de luta de boxe, vai falar de luta livre, vai falar de correr no estádio.
Ele vai falar de Olimpíadas. Por quê? Porque ele está perto de Olímpia. Olímpia está naquele momento dizendo que a verdadeira filosofia é os Jogos Olímpicos. E ele trabalha com os Jogos Olímpicos, historicamente, para fazer as grandes verdades da revelação. Isso é um segredo para cada um de nós, que a teologia se faz no contexto da vida e com a linguagem que se compreende naquele contexto. Isso é interessante, Fantástico porque a gente está isso. falando de um primeiro romper, né? Aham. Que eu estou saindo de um contexto de limitado, de um Exatamente. espaço histórico e geográfico limitado, e estou começando uma expansão, indo atender ou falar para grupos que até então não se aceitava que se falasse para esse grupo de questões teológicas. E a partir justamente daí, né? A partir da expansão para a Europa, a gente está falando de Império Romano, né? Cultura grega, cultura romana. É a partir justamente desse contexto que a gente vai começar a encontrar outros grupos e outras pessoas com culturas diferentes, com perspectivas distintas. Eu tenho que entender esses grupos, essas pessoas, para poder estar dialogando de uma forma adequada, sem fugir dos princípios básicos do Evangelho. Professor Sérgio, pensando um pouco sobre liderança cristã, para a gente encerrar o nosso programa hoje, eu gostaria que o senhor falasse, aproveitando essas questões que foram trazidas aqui, e a gente encerrar esse momento de debate que daria para ficar aqui um longo tempo ainda. Mas pensando em liderança, diante do que foi dito, mensagem, contextualização, história, qual seria a sua palavra pensando naquele nosso aluno que está lá à frente de uma comunidade, está fazendo parte de um projeto social, ele está desenvolvendo ali um projeto missionário de plantação de igreja? Qual seria a sua palavra para esse nosso aluno que está nos assistindo agora? Pois é, essa parte mais difícil coube para mim, né? Mas eu acho que nós temos vários modelos, né, na Bíblia. Neemias, Moisés, próprio Paulo, né, que nós dissemos aqui. E lembrando que o pastor Silas disse sobre Paulo e também o Leandro, que Paulo traçou uma estratégia, né? E aqui já vai desenhando o modelo de liderança também. Mas só que Paulo traça uma estratégia, ele chega e vai dando o testemunho dele. Quando ele chega no fim, ele fala, graças a Deus por Jesus Cristo. E aqui eu acho que está o grande segredo da liderança, né? De você seguir esses modelos que nós temos, mas não pode se deixar de chegar no Evangelho, a Jesus Cristo, né? Nós falamos dessas lideranças, mas é preciso colocar Jesus como modelo essencial. Sem ele, nós vamos ficar talvez com outro evangelho, uma mensagem de um outro evangelho, e centralizado no homem, né? É importante, então, ressaltar esse detalhe fundamental, de que é preciso, em toda a nossa estratégia, é preciso chegar a Jesus Cristo. Eu acho que isso é um modelo bastante interessante, é uma linha, né, bastante interessante, que qualquer um pode seguir. Pois é, queridos, estamos chegando ao final do nosso programa aqui, Projeto Integrador Teologia, e pensando sobre essas várias questões que foram trazidas aqui. Agora nós deixamos com você esse trabalho de fazer uma reflexão, de fazer um momento de meditação e entender que, na verdade, os conteúdos, eles se juntam, eles se agregam e um vai ajudar o outro. Nós estudamos, fazemos parte de um curso onde cada disciplina tem o seu valor e tudo aquilo que nós aprendemos em cada disciplina, aprendemos por um motivo. E quando elas se juntam, fará de você um pensador, alguém capaz de refletir, de pensar criticamente e atender às grandes necessidades do mundo, aos grandes debates, aos grandes diálogos e entender que você continua sendo alguém chamado por Deus, que vai ser usado por Deus para fazer diferença na história, na sua história, na história da sua cidade, na história desse mundo. Deus abençoe você grandemente e eu gostaria então, só para dar mais uma oportunidade aos nossos convidados de hoje, para que eles deixassem então uma palavra para você e assim nós vamos encerrar o nosso programa de hoje. Começamos aqui, professor Silas, rapidamente uma palavra de motivação aos nossos alunos. Novo Testamento, leia, estude, procure, tenha boas obras na área de introdução, mas sobretudo leia o próprio Novo Testamento. Você deveria ler não uma vez, mas muitas vezes. Faça um projeto
de leitura, refletindo profundamente. E isso vai fazer diferença na sua teologia e na sua vida. Professor Sérgio. Pois é, como nós já dissemos, a estratégia de estudo também é preciso que se tenha, né? Então, é preciso ser dinâmico, como o nosso curso é dinâmico. Então, aproveite, os textos estão disponibilizados, não perca tempo, leia sempre, que você vai poder acompanhar todo esse pensamento aqui que nós estamos colocando. Para terminar, professor Leandro. Bom, primeiro agradecer a oportunidade de estar aqui falando com vocês e entender que qual o papel da história na teologia, me foi perguntado, né, nos bastidores. Também qual o papel da teologia na história, né? Vamos refletir sobre isso, entender que é fundamental a história para entender a teologia, é fundamental a história para entender a Bíblia, entender o Antigo e o Novo Testamento, mas a teologia também nos ajuda a entender a história, nos ajuda a entender o momento que nós vivemos, nosso papel, a sociedade em que nós estamos e quais as possibilidades de transformação que nós temos. Então não devemos abandonar nunca a teologia, nunca abandonar a Bíblia como base da nossa reflexão e da inovação e das nossas ações. Assim nós terminamos nosso programa Projeto Integrador. Um grande abraço para você, que Deus te abençoe, bons estudos, continue firme, continue pensando, continue estudando e nós estamos juntos nessa caminhada de fazer teologia.